Oi, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Nós estamos aí quase encerrando, né, o bimestre e hoje eu vou enviar para vocês essa atividade aqui do vídeo, ok? Referente às funções oxigenadas. Primeira coisa, nós temos que saber a definição. O que é funções oxigenadas? Como que é a sua composição, né? As funções oxigenadas, elas são compostos orgânicos que possuem, além do carbono e hidrogênio, o átomo de oxigênio. Por isso que a denominação é funções oxigenadas, né? Que contém o oxigênio, que é o diferencial desse composto orgânico, né? Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando os compostos orgânicos simples, né? Os hidrocarbonetos, que é uma função bem simples e mais fácil de ser reconhecida. Nessa parte aqui das funções oxigenadas, elas são classificadas em álcool, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e os seus derivados, né? Então, aqui, como vocês já devem ter visto, porque eu mandei para vocês a página do livro todinha, onde vocês vão encontrar a introdução, todo o conceito referente a esses grupos funcionais, né? Mas eu coloquei aqui na PC para que fique mais fácil, facilite, né? Tentei resumir o máximo aqui para vocês, tá bom? Então, aqui os álcools, né? É uma base onde o grupo funcional é o OH, né? Ligado a um carbono saturado, né? Ou seja, né? Numa ligação simples. Então, a gente pode ter vários. Então, aqui eu coloquei, né? Quando a gente tem apenas um H, um álcool, ele é denominado como monoálcool. Quando a gente tem dois OH de álcool, três ou mais poliálcool, ou quando ele tem três, triálcool, ok? Então, aqui a gente vai observar principalmente essa função aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado. Lembrando que saturado é a ligação simples, insaturado é a ligação dupla ou tripla, ok? Então, aqui sim, a gente vai observar o que a gente tem que observar. Antes, a gente pegava uma cadeia e a gente ia dar a nomenclatura para ela, né? E o final, a gente sempre acrescentava lá no sufixo o O, que era referente ao hidrocarboneto. Aqui agora, a gente vai acrescentar OL, né, que é de álcool. Então, o que vai mudar? A gente vai observar essa função na cadeia. Quando aparecer essa função OH, é um álcool. A gente vai dar a nomenclatura normalmente e no final a gente vai acrescentar OL, porque representa a função de álcool, tá bom? Os fenóis, aqui rapidinho, tá? Os fenóis, eles são compostos, né, aromáticos, né? Ou seja, eu tenho um anel dentro dele, um círculo. Ou esse círculo ele pode ser representado dentro dessa cadeia por três tracinhos, né? Se vocês observarem aí, observarem o livro também, os vídeos, que tem a explicação bem mais detalhada, tá bom? Que eu tentei pegar vídeos bem mais simples para que vocês possam entender melhor, né? Então, o diferencial do álcool e dos fenóis é que os fenóis eles são formados por um anel aromático, né? Uma cadeia aromática, onde eu tenho uma cadeia fechada com um anel dentro, ok? Aí aqui estão as suas definições, onde vocês vão fazer essa leitura depois, na hora da resolução dos exercícios. Aí eu coloquei aqui, ó, para tentar resumir o máximo, tá? Para ficar bem simples, os aldeídos, né? Aonde são funções oxigenadas que possuem a estrutura básica, principalmente na extremidade da cadeia. Então, sempre vai ser, na maioria das vezes, no final da cadeia. Por quê? Porque a estrutura dos aldeídos é formada por ligação dupla e o oxigênio e saindo um radical de hidrogênio, ok? Então, vocês vão observar aqui, ó, quando eu tenho aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio ligação dupla e um hidrogênio.
Então, esse é o diferencial dos aldeídos. Ah, mas a cetona. As cetonas, diferente dos aldeídos, ela vai estar entre a cadeia, ou seja, entre os carbonos. A cetona, ela nunca vai estar, ela vai estar na extremidade da minha cadeia carbônica, ela sempre vai estar no meio, entre dois carbonos. Porque aqui, ó, a diferença entre a cetona e o aldeído é que a minha cetona, ela não tem esse radical aqui do hidrogênio saindo para fora, né? Aonde eu posso completar aqui depois, substituir ele. Eu não tenho essa possibilidade aqui nas cetonas. Por quê? Porque o carbono do radical das cetonas, ele vai estar ligado mais entre dois carbonos, então não tem como fazer essa modificação igual eu posso fazer nos aldeídos, ok? E os ácidos carboxílicos, né? Então, aqui, ó, um grupo da carbonila na extremidade da cadeia. Quando a gente fala extremidades, é sempre no final da cadeia carbônica. A gente vai observar se tem aqui, ó, esse radical. Aí a diferença, olha aqui, a diferença do radical do ácido carboxílico para o aldeído significa o quê? Que eu vou ter dois oxigênios. Eu vou ter a minha ligação dupla aqui entre o meu carbono e o oxigênio. Depois, a minha ligação simples ligando a um OH, tá bom? Ah, mas esse OH aqui, ele representa um álcool? Não, ele não representa um álcool. Por quê? Porque ele está ligado ao carbono com uma ligação dupla ao oxigênio. Então, esse radical inteiro aqui, eu tenho que observar ele todinho aqui, porque ele vai representar um ácido carboxílico, ok? Já os ésteres orgânicos, né? Eles são funções oxigenadas que representam, se não um grupo funcional, no meio da cadeia carbônica. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ele nunca vai ser nas extremidades. Mas o que acontece? Acontece o quê? Que ligado a esse carbono aqui, eu posso ter outra cadeia carbônica para trás. E aqui, ó, ligada a esse oxigênio, eu posso ter mais uma cadeia para frente. Então, significa o quê? É onde eu posso substituir aqui, ó, que eu vou ter uma cadeia e eu tenho que observar o quê? Que os meus ésteres, ele vai ter dois oxigênios com ligação dupla, simples, ligada ao carbono e mais uma cadeia carbônica na sequência dela, tá bom? Então, é isso que a gente tem que observar, porque a gente vai trabalhar mais a parte de reconhecimento, ou seja, reconhecer esses grupos funcionais e a nomenclatura, tá? Aqui, ó, toda vez que a gente encontrar o ato, né, a gente encontrar uma nomenclatura que inicia-se ou termina-se, tem a terminação com ico, né? Também a gente não pode confundir, porque a diferença entre os ácidos carboxílicos é que é oico e já nos ésteres é ico, ok? Então tem essa diferenciação também na parte da nomenclatura. Então, assim, eu coloquei tudo, dei uma destacada aqui para que vocês possam observar mais isso, tá bom? O éteres, né, são funções oxigenadas que possuem um átomo de hidrogênio, ou seja, de hidrogênio não, desculpa, de oxigênio. Então, quando eu observar que eu tenho entre dois carbonos, né, um oxigênio, significa que é essa função, né? Lembra que a gente falava assim, quando eu observo a minha cadeia carbônica e tem um elemento diferente entre ela, essa cadeia carbônica, ela vai ser heterogênea. Heterogênea por quê? Entre os carbonos, eu tenho um átomo diferente. Então, nessa cadeia, a gente vai observar o quê? O átomo. Mas esse átomo, ele é único. E ele é qual? O oxigênio. Se eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, significa que eu já consigo classificar a minha cadeia carbônica como um grupo funcional do éteres, ok? Então, é isso que a gente tem que observar mais, tá bom? Então, assim, é bem simples. Se vocês quiserem aprofundar os estudos, tá? Quiser ver mais, fazer mais leituras, tá bom? Que é importante também.
tem no livro de vocês, tá bom? Se vocês quiserem o livro em PDF, só me manda um ok, me manda no privado pedindo que eu mando para vocês também, tá bom? E aqui na sequência os exercícios, tá bom? Os exercícios vocês vão fazer essa observação, né? Observar aqui em relação à nomenclatura, a sua fórmula, identificar nessa fórmula aqui, nessa estrutura, qual é o grupo funcional, ao nome, o que que pertence, tá bom? E nesse resuminho aqui vocês conseguem resolver os exercícios fácil, fácil, tá bom? Então aqui, qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá bom, pessoal? Não precisa ter vergonha, nós estamos à disposição. Essa daqui é a última atividadezinha do nosso bimestre, tá bom? A entrega dela é até semana que vem, né? Para que a gente possa finalizar o segundo bimestre com sucesso, tá bom? Espero que todos estejam bem, se cuidem, porque cada dia que passa a pandemia só vai se agravando mais. Então, fiquem com Deus, tá bom? Beijos e até mais.